Bom dia, quarto ano! Vamos para a nossa aula de português, a nossa primeira aulinha do sábado. A segunda aula será de ciências, que nós vamos analisar aquela experiência da palha de aço que nós colocamos nos pacotinhos. Mas agora vamos para a nossa página 56 de português. É muito legal! Nós vamos falar sobre texto instrucional. Aquele texto que tem a função de passar uma instrução, sabe? As receitas, as regras de um jogo. Este é um texto instrucional, ou até mesmo uma campanha instruindo como que você deve fazer para se prevenir, como por exemplo, contra o coronavírus. Então, esses textos que têm a função de passar uma instrução são chamados de textos instrucionais. Então, ele tem o objetivo de passar ao leitor como realizar alguma coisa, alguma função, dependendo do que se trata o texto. No caso, este texto instrucional dessa página é muito legal. Emplacando frases. Olha que interessante. Você acompanhou na apostila de vocês. A tia não vai ler porque é bem legal. A tia já leu e já compreendeu. Funciona assim, é uma brincadeira. Quando vocês estão viajando, tem muitos carros na estrada, certo? E vocês já observaram que as placas dos carros, elas são formadas por 3 letras e 4 números. Então, a brincadeira aqui, neste caso, emplacando frases, é para vocês brincarem de formar frases usando as letras das placas dos carros. Olhem que legal! Então, eu tenho um desafio para vocês. Lá no caderno de português, quero que vocês, todo mundo tem carro, se não tem carro tem uma moto, se não tem carro, o vizinho tem um carro, o tio tem um carro, alguém tem um carro. Ou qualquer carro que esteja passando na rua, que vocês consigam observar as 3 primeiras letras da placa. Meu desafio é que vocês formem uma frase usando as letras das placas dos carros. Uma única frase. Pode ser do carro de vocês mesmos. Olhem que legal. A placa do meu carro é DNA. Vamos pensar numa frase para DNA. 2 noites acordadas. Acordada. 2 noites acordada. Formei uma frase, certo? DNA. Então, vocês farão essa brincadeira, como tem ali no exemplo. Tem um carro e a placa dele é TMG. E a pessoa que estava brincando formou a frase: todo mundo grita. Então, vocês farão essa atividade, apenas uma frase usando uma placa. Quero ver bastante criatividade. É uma frase, ou seja, ela tem que fazer sentido. Não podem apenas usar uma palavra com cada inicial ali das letras das placas, tá bem? Você tem que criar uma frase que faça sentido, assim como eu criei a minha. E ali também, no exemplo, está criada uma frase. Então, agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre texto instrucional, compreendemos como que nós faremos essa brincadeira, vamos responder os exercícios das páginas 57, 58 e um pouquinho da 50. Vamos resolver ali o exercício 2. A brincadeira apresentada é ideal para ser realizada em que situação? Nós vamos fazer com a placa do nosso carro na nossa casa. Mas em que situação ali o texto instrucional nos diz para que essa brincadeira seja realizada? Na rua, porque nós encontramos muitos carros nas ruas, e também em uma viagem. Nós faremos em casa. Número 3. O texto que apresenta a brincadeira serve para quê? Informar o leitor que existem brincadeiras realizadas dentro do carro? Ou ensinar o leitor como brincar, ou apresentar ao leitor diversas brincadeiras com placas de carro. É um texto instrucional, ele passa uma instrução de como que o leitor ali deve realizar o jogo. Então, é a segunda opção.
Número 4. Qual é o título da brincadeira? Emplacando frases. E segundo o texto ali, que materiais que nós são necessários para realizar a brincadeira? Lápis e papel. Número 7. Qual é o objetivo dessa brincadeira? É formar frases com 3 palavras usando as letras que estão nas placas dos carros. E o exercício número 5, também ali, que era só para conversar, pergunta o seguinte: que relação o título estabelece com a brincadeira? No caso, emplacando frases, o termo emplacar é usado quando nós levamos o carro para ser colocado a placa, para ser emplacado. Então, no sentido de emplacando frases, é usando lá as letras das placas para formar frases. Número 8. Quantos jogadores são necessários para brincar? Não há um número definido. A gente pode até brincar sozinho, caso não tenha ninguém, só não vale trapacear. Mas a gente pode brincar sozinhos. Não há um número de jogadores definidos. Número 9. É possível realizar a brincadeira sozinho? Sim. Número 10. O nível de dificuldade da brincadeira é alto ou é baixo? O nível da brincadeira é alto, porque tem que ter um bom raciocínio, um bom conhecimento de língua portuguesa, porque como a tia disse, não é apenas para pegar a inicial ali das letras das placas dos carros e falar 3 palavras aleatórias, assim fica fácil. Tem que formar uma frase e precisa ter sentido. Então, o nível da brincadeira é alto, sim. É possível aumentar ainda mais a dificuldade? Claro que é possível. Se com 3 já é difícil, imagine com 6 letras, ou seja, pegando 2 placas ali dos carros e formular uma frase usando as iniciais. Terão que ser 6 palavras ali unidas fazendo um sentido. E podem aumentar muito mais o nível. Imaginem com 3 placas, 9 letras. Então sim, é possível aumentar o nível escolhendo 2 placas usando 6 letras. Número 12. Nessa brincadeira, cada jogador tem a sua vez de brincar ou todos jogam ao mesmo tempo? Se vocês estão no carro brincando, por exemplo, com o irmão, todos podem jogar ao mesmo tempo. Vocês visualizaram lá à frente de vocês um carro. Quem formar a frase primeiro usando aquelas 3 letras é quem irá marcar o ponto. Então, todos jogam juntos ao mesmo tempo e o primeiro jogador que criar a frase marca um ponto. Número 13. Como é definido o vencedor da brincadeira? Vai vencer quem conseguir formar mais frases. Número 14. Releia este trecho das instruções. Se estiver dentro do carro, observe as letras da placa de um veículo próximo. Digamos que elas sejam TMG. No caso lá da brincadeira, todo mundo grita. Essa era a frase. Em um avião ou trem, pense em 3 palavras como tal ou com. Por que será que o jogador que estiver em um avião ou em trem devem pensar em palavras de 3 letras? Por quê? Porque ali eles já deram a palavra tal e com para serem formadas as frases? Porque dentro de um avião ou de um trem, vocês não terão carros para observar as placas. Vejam só, porque em uma viagem de avião ou trem, não há carros por perto para que placas sejam observadas. Vamos agora para o exercício 15. Vamos ligar juntos ali. Cada quadro das instruções apresenta um subtítulo. Ligue os subtítulos às informações que apresentam. Por exemplo, você vai precisar de lá no texto instrucional mostra. Você vai precisar de o quê? Materiais necessários para brincar. Então aqui está dizendo quais são os materiais. Um lápis e um papel.
Então, ali vão ligar. Você vai precisar de materiais para brincar. Desafio. Proposta de aumentar o nível de dificuldade. Então, o desafio é a proposta de aumentar o nível de dificuldade. Sozinho? Dica de que a brincadeira não precisa ser realizada com muitas pessoas. E por último, e o vencedor, como reconhecer a pessoa que vence a brincadeira. Então, vamos ligar 3 assim e 1 subindo, tá bem? Número 16. Por que aparecem os números 1, 2 e 3 nos parágrafos que explicam a brincadeira? O que eles indicam? Eles indicam a ordem em que cada dos passos ali, como que deve acontecer em uma ordem. A ordem da realização da brincadeira. Então, número 17. As instruções seriam as mesmas se a ordem desses números fossem trocadas? Justifique sua resposta. Ah, claro que não. Em um texto instrucional, o objetivo dele já é passar as ordens ou as coisas que vocês devem fazer em uma sequência. Por exemplo, se vocês estão lendo um texto instrucional da montagem de uma cadeira, como que nós vamos montar, no caso, o manual? Como que primeiro você vai colocar o assento da cadeira, sendo que você não tem nem o suporte ainda? Então, claro que ali tem que haver uma ordem. E este tema está bem claro nos textos instrucionais. Então, vejam só, um texto instrucional apresenta uma numeração para que as instruções sejam compreendidas em uma sequência. E de tarefinha para vocês no caderno de caligrafia, vocês irão copiar esta explicação do que é texto instrucional. Então, copiar no caderno de caligrafia, lá da página 59, tá bem? Então, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!